Fazendo as Contas, o podcast de finanças e negócios. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro e o nosso assunto de hoje é a depreciação. A depreciação é a perda de valor de um ativo, de um bem, e ela ocorre por conta do tempo. O tempo acaba diminuindo, né, o valor de tudo. Então, se você pensar, por exemplo, num computador, um computador que você acabe de ter adquirido, ele tem um certo valor. Digamos que você pagou lá R$5.000 no computador. E ele é um excelente computador. Em 5 anos, esse computador estará obsoleto. Ele não terá mais aquela performance e nem aquele valor que você pagou. Você pode imaginar comigo que em 5 anos depois, os computadores, um computador de 5.000 hoje valerá uma centena de reais em função de algumas peças que poderão ser removidas dele, né? Assim acontece com os celulares, assim acontece com móveis, né? Mas acontece também com bens de duração mais longa, né? Se você pegar imóveis, por exemplo, eles também têm depreciação, né? Se você é dono de uma casa, por exemplo, em 30 anos você vai ter que trocar o telhado, você vai ter que trocar a fiação, arrumar o encanamento, né? Eventualmente trocar partes do encanamento, arrumar o muro, fazer calçada, refazer a calçada, pintar N vezes as lâmpadas, enfim, você terá um gasto constante para continuar mantendo a casa utilizável, né? No caso do apartamento, né, em apartamentos, isso é mais custoso ainda porque você tem o condomínio. O condomínio recolhe um valor mensal para continuar tentando manter o condomínio todo na mesma condição de uso de que foi lançado, né? Mas ainda assim você pode imaginar que tem prédios que quando completam 100 anos eles não são mais utilizáveis, eles precisam ser demolidos, eles já não têm mais condições. Você pode imaginar isso. Há casos de prédios demolidos e há casos de prédios mais bem cuidados por conta da depreciação. A depreciação ela é um fenômeno que ocorre por conta do tempo, né? O tempo vai passando e vai corroendo todas as coisas e elas precisam ser mantidas. Muito bem, nas empresas isso é bem entendido. Os nossos colegas contadores, inclusive, tratam disso de uma maneira já muito bem sistematizada, né? Quando eles vão diminuindo o valor dos ativos de acordo com uma tabela específica de depreciação estabelecida pelos órgãos de fiscalização, né? Então você tem lá uma tabela de depreciação para cada tipo de bem, né? Computadores, carros, casas, enfim, e eles vão depreciando porque de fato a empresa não detém coisas que valem tanto, né? Você imagina se ela compra um carro lá de 50 mil, depois de 10 anos com aquele carro dentro dos ativos da empresa, continuando valendo 50 mil? Claro que não. Ele tem um valor residual lá, mas ele já perdeu, digamos assim, aquele valor inicial. Então isso na contabilidade e nas empresas é bastante tranquilo, bastante bem conhecido, enfim. Mas isso na nossa vida pessoal e nas nossas finanças pessoais, isso também às vezes fica longe, né, de ser entendido. A gente precisa compreender o que a depreciação faz com os nossos bens, né? Então, quando você vai, por exemplo, comprar um carro, se você compra esse carro financiado, você tem a depreciação e a inflação que precisam ser analisadas na hora de entender se o negócio foi bom ou não. Se você comprar um carro para consumo, né? um carro para ir para o trabalho, para ir para a igreja, para passear, enfim, esse carro é de consumo, ele não gera renda, né? Se você tem esse carro e você está pagando ele, por exemplo, em 48 vezes, o que acontece, né? Essas 48 vezes acontecerão no mesmo tempo em que o carro está perdendo valor. Então, quando você começa a fazer um financiamento, você começa a fazer o financiamento do carro num certo valor grande, mais alto, um carro novo, eventualmente.
E quando você termina pagando aquele financiamento sobre um carro já bem depreciado, 4 anos depois, com muito menos valor. Alguns carros perdem 20%, 30%, 40%, às vezes até 50%, dependendo da marca, né? Até 50% do seu valor de mercado nesse período. E por que isso ocorre, né? Isso ocorre porque o carro vai perdendo o seu valor de uso na medida que vão sendo lançados outros, na medida que ele vai perdendo aquele aspecto de novo, né? Enfim, na medida que ele passa por pequenos acidentes, né? Uma raladinha ou outra, enfim, ele vai perdendo valor, é normal, né? Vai perdendo valor e você, para continuar mantendo o carro tendo valor, você precisa trocar o óleo, você precisa fazer manutenção, você precisa trocar o pneu, você precisa pagar o licenciamento, você precisa pagar o IPVA, você precisa eventualmente até pagar um seguro para que o carro continue mantendo seu valor. Então, enfim, você precisa ter diversos gastos para o carro continuar tendo seu valor. Se você não tiver esses gastos, o carro depois de 4 anos terá perdido boa parte da sua utilidade, né? Se você não trocar o óleo, por exemplo, você pode até fundir o motor do carro e assim sucessivamente. Então, todos esses valores gastos, eles precisam ser levados na conta da depreciação. E a inflação também precisa ser colocada na conta, né? Quer dizer, o carro, na medida que o tempo foi passando, o dinheiro foi perdendo o valor, então se o carro mantém o mesmo preço, significa que ele está ficando mais barato, né? Porque a inflação está subindo o valor. Então, a depreciação e a inflação tornam o financiamento de um veículo, além dos juros, evidentemente, mas os juros a gente pode falar em um outro momento. Além disso, então, além dos juros, a depreciação e a inflação tornam o financiamento do veículo uma coisa inviável. Não se deve fazer, né? É uma ideia errada, porque quando você no final está fazendo o financiamento de uma coisa lá do começo que tinha uma certa condição de uso. E no final, depois dos 48, a condição já é muito inferior. Então, o prejuízo é duplicado, né? Porque você está financiando algo que já não tem mais aquele valor. E se você tirar do carro os valores que você gastou com manutenção, aí sim o residual vai ser muito pequeno, né? O residual vai ser muito pequeno. Muito bem, com casa é até fácil de entender. E agora, e se a gente fizer isso numa casa? Na casa também você tem a mesma coisa, né? Em 30 anos que você fica com uma casa, digamos, você financiou uma casa lá para 20 anos, ou 30, né? Como que acontece? Você vai ter que, nesses 30 anos, trocar telhado, arrumar o muro, arrumar as calçadas, pintar N vezes, trocar fiação, trocar encanamento. Por quê? Porque o uso ao longo todos esses anos vai depreciar o imóvel, né? Então você vai perder valor se você não gastar com manutenção daquele imóvel ali. E esse gasto com manutenção precisa entrar na conta que você faz da casa que você comprou, digamos assim, né? Então, fazer um financiamento de uma casa, quando você chega no final, você está pagando sobre aquela casa inicial, aquela casa sem depreciação. Só que a depreciação cortou muito, tirou muito, né? Diminuiu muito o valor da casa ao longo do tempo. As pessoas fazem o financiamento com uma certa ideia errônea do ponto de vista financeiro, de que, mas vai valorizar. Ao contrário, né? Um loteamento recém-estabelecido, ele é bonito. A rua é nova, o meio-fio é novo, as casas são novas, né? Um bairro de 30 anos, o asfalto já foi todo remendado, as casas já são envelhecidas, alguns não tiveram dinheiro para cuidar das casas, continua tendo lá 1 ou 2 terrenos baldios, né? Dependendo da prefeitura, isso pode ainda piorar mais ainda a situação do bairro, né? Porque tudo precisa de manutenção, né? Tudo, inclusive o loteamento, precisa cuidar da manutenção. E a manutenção de um loteamento, digamos, popular, ela é feita pela prefeitura, né? Então, às vezes, a prefeitura não tem dinheiro para fazer uma boa manutenção. Então, com o passar dos anos, vai perdendo aquele viço, digamos assim, o loteamento, ele vai ficando com uma carinha mais feia, né? Então, não é garantia de que vai haver a valorização,
Até por conta da depreciação, a depreciação do bairro, a depreciação da casa, a depreciação do carro, a depreciação de tudo. Então, esse raciocínio da depreciação é muito importante para a gente entender que todas as vezes que você financia uma coisa, você está financiando uma coisa nova. Só que essa coisa nova, sem o financiamento, ela vai perder valor ao longo do tempo. E ela vai perder valor ao longo do tempo porque ela vai se depreciar. E para ela não se depreciar tanto, você vai precisar fazer novos gastos, novos desembolsos. E esses desembolsos precisam entrar na conta do seu patrimônio, né? Se você tem uma casa que você financiou 30 anos e você olha e fala, olha, eu financiei 500 mil e hoje a casa vale 500 mil. Mas quanto mais você gastou de dinheiro ao longo desses 30 anos na manutenção da casa para fazer ela continuar tendo o valor de uso que ela tem, né? Isso é bem importante e isso quem vai mostrar para nós, quem vai precisar, o elemento que a gente precisa manter a atenção para conseguir entender é a depreciação, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, a gente se encontra na próxima, um grande abraço, tchau. Espero que você tenha curtido o nosso conteúdo. Se você quiser aprender mais com a gente, se inscreva no nosso canal para receber mais informações. Por hoje é só, até um próximo episódio, valeu!